Pessoal, vamos lá? Meu nome é Rafael Iglesias e agora essa vai ser uma aula que nós vamos demonstrar a diferença entre objeto indireto e adjunta adverbial. Dois nomes horríveis, né, que nos causam arrepios, mas acontece que é tudo bem tranquilo, tem uma logística com a nossa ideia, estamos dentro da própria regência verbal, em que eu tenho um termo que está regendo e um termo que está sendo regido, beleza? Nós verificamos, né, no outro bloco. Goku ama. Se eu falo Goku ama, não tá bom pra você, não tá bom, Vegeta gosta, ou Bulma ofereceu, não tá bom. Essas palavras, esses verbos, eles não estão se completando, eles precisam de um complemento, certo? Precisam de um complemento. Então eu coloco, né, Goku ama o quê? Goku ama arroz, né? Vegeta gosta de quê? Vegeta gosta de macarrão. Ah, tá. Bulma ofereceu o quê? Bulma ofereceu algo. Bulma ofereceu algo. Bulma ofereceu vinho. Ah, vinho a quem? Quem oferece, oferece algo a alguém. Quem comunica, comunica algo a alguém. Quem informa, informa algo a alguém. Quem envia, envia algo a alguém. Então, só estou mostrando que alguns verbos precisam de dois complementos. Então, Bulma ofereceu vinho, aí eu coloco aqui a, né, João. Então, Bulma ofereceu vinho a João. Quem oferece, oferece algo a alguém. Quem oferece, oferece algo a alguém. Beleza. Então, pessoal, eu estou verificando aqui que tem alguns verbos que precisam de complemento, né? Assim como Maicon tem. Maicon tem não tá bom para você. Maicon tem o quê? Maicon tem medo. Maicon tem medo? Ah, Maicon tem medo. Então, agora você entendeu que Maicon tem medo. Beleza. Então, nesse contexto, agora eu coloco. Maicon tem medo. Maicon tem medo, mas parece que você quer saber o que ele tem medo. Maicon tem medo de barata. Maicon tem medo de barata. Beleza. Então, agora eu sei quais são os verbos que precisam de complemento. Se os verbos precisam de complemento, tecnicamente, eles são verbos que têm a necessidade de caminhar de um lado para o outro para se completarem. Então, aí eu sei quais são os complementos verbais. Eu tenho um complemento verbal que se conecta de forma direta, um complemento verbal que se conecta de forma indireta, um complemento verbal que precisa de dois, né? Um verbo que precisa de dois complementos. Um se conectado de forma direta e o outro se conectado de forma indireta. Então, tem um complemento verbal direto e indireto. E aqui também, complemento verbal. Olha só. O medo está completando o sentido, né, do verbo ter. Assim como de barata está completando o sentido do nome medo. Nós aprendemos que só tem dois tipos de palavra na língua portuguesa. Dois, né? Verbos e nomes. Não existe outro tipo de palavra na língua portuguesa. Consequentemente, este termo está completando o sentido de um verbo. Este termo está completando o sentido de um verbo. Este termo está completando o sentido de um verbo. E este termo está completando o sentido de um verbo. Agora, este termo está completando o sentido de um nome, por isso que ele é um complemento nominal, beleza? Então, nós sabemos a diferença entre complemento nominal e complemento verbal. Só que o que diferencia um do outro é a tal da preposição. O complemento verbal temos dois tipos, aqueles que se conectam de forma direta e aqueles que se conectam de forma indireta. O que diferencia um do outro? A tal da preposição. Quais são as preposições que nós temos na língua portuguesa? Nós temos 18 preposições na língua portuguesa. Nós temos a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Então é facinho de você decorar as 18 preposições. Decore o mais rápido possível, porque quanto mais rápido você conseguir, né, mais fácil de você ter familiaridade com o assunto. Porque o que nos impede de entendimento das matérias é a familiaridade com as palavras. Se eu não sei o que é uma palavra preposição, me faz ser difícil entender o que está acontecendo. Porque o aprendizado, pessoal, é você ter um conceito e depois aplicá-lo. Então, se você não sabe os conceitos, você não consegue aplicar. Então, toda vez que eu estou falando aqui na sala de aula, agora, né? Preposição, você tem que saber que é uma preposição facinho. Se eu estou dizendo o que é um complemento verbal, você tem que saber que está completando o sentido de um verbo, porque esse verbo não se basta. Ele não se basta. Tudo bem? Agora vamos continuar. 18 preposições, tá? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, sem, sob, sobre, para, per, perante, por e trás. Beleza. Agora se eu disser assim para você, Locke, né? Locke morreu. Locke morreu. Ah, Locke morreu? Morreu. Locke morreu. Olha que coisa interessante. Locke morreu. Parece que a mensagem foi passada. A mensagem foi passada. Eu já sei que Locke morreu. Se ele morreu de tarde, de noite, de madrugada, do que ele foi que ele morreu? Para mim não interessa. Por quê? Porque eu já sei, a mensagem já foi passada e Locke morreu. Locke morreu. Aqui, Goku ama.
não tá bom para você, você não sabe o que ele ama. Vegeta gosta, você não sabe do que ele gosta. Mas Loki morreu, você sabe do que ele morreu. Desculpa, você sabe que ele morreu. A mensagem foi passada. Agora, as outras coisas que eu coloco ao lado disso, Loki morreu de manhã, Loki morreu à noite, Loki morreu de derrame. Ele foi derramado lá na ilha de Lost, né? Então, Loki morreu de derrame. Se ele morreu de manhã, de noite, de tarde, para mim, tanto faz, né? O contexto é o seguinte. Aqui a mensagem foi passada, Loki morreu? Morreu. Beleza. Ah, que bom, Loki morreu. Ah, tá. Aqui, a mensagem tinha sido passada? Não. Então eu sei que esse de macarrão é o complemento do verbo gostar. Então, de macarrão é equivalente de barata? Não. Porque de macarrão completa o sentido de um verbo. De barata completa o sentido de um nome. O que é nome? Nós temos dois tipos de palavras em portuguesa, verbos e nomes. Então aqui eu sei que esse completa o sentido de um nome, esse de um verbo. E esse aqui completa o sentido de alguma coisa? Não completa o sentido de nada. Por quê? Porque eu acabei de falar que esse verbo se basta. Se ele se basta, significa que ele não precisa de complemento. O verbo morrer. João morreu. John Locke morreu. Montesquieu morreu. Se o cara morreu, Robespierre morreu. Se o cara morreu, morreu, tá morrendo. Né? Nossa, que feio, tá morrendo. Não quis falar assim. Tá? Então, Locke morreu. Se Locke morreu, cara, já era. A mensagem foi passada. Esse de manhã à noite, de derrame, isso aqui é uma mera curiosidade humana. É a sua curiosidade. Então nós temos uma coisa interessante. Nós sabemos o que é um objeto indireto, sabemos o que é um complemento nominal, sabemos o que é um complemento nominal, e agora vamos saber o que é isso aqui. Isso daqui é a curiosidade humana. Então pensa o seguinte, este verbo se basta? Sim. A mensagem foi passada? Sim. Então este é um verbo que não precisa caminhar de um lado para o outro. Porque a mensagem foi passada, ele se basta, ele está pleno consigo mesmo. Então ele é um verbo que é intransitivo. Ah, verbo intransitivo. Por que é intransitivo? Porque ele não transita. Nós temos a palavra feliz e temos a palavra infeliz. A diferença entre feliz e infeliz é o in. Então feliz está feliz. Infeliz é o contrário de feliz. Assim como eu tenho o verbo que transita e aquele que não transita. Se ele não transita, ele é intransitivo. Ele não precisa de um lado para o outro. Tá bom, Rafael, mas ainda assim eu não sei o que é esse lado aqui. Esse lado, pessoal, não é complemento verbal e não é complemento nominal. É uma coisa que fica junto. Ó, fica junto do verbo. Junto do verbo. Só que ao invés de falar junto do verbo, eu não falo junto do verbo, mas entenda que é junto do verbo. Por que é junto do verbo, Rafael? É junto do verbo porque não é complemento verbal e não é complemento nominal. Complemento verbal fica junto com o verbo, mas não fica à toa. Fica porque precisa, porque este verbo não se basta. Este verbo precisa de complemento. Este verbo não precisa de complemento. O que vem ao lado dele é a mera curiosidade humana. É o mero junto do verbo. Só que ao invés de falar junto do verbo, para ficar mais bonito, a gente fala adjunto, adverbial. Adjunto, adverbial é aquele negócio que fica junto do verbo intransitivo. Olha que coisa fácil, como tudo na língua portuguesa, né? Como dizia um professor, né, o Aguinaldo. Então, eu tenho Locke morreu. De manhã à noite, de derrame na ilha de Lost, foi derramado lá. Adjunto adverbial, eu sei agora a diferença entre adjunto adverbial, objeto indireto e complemento nominal. Beleza, pessoal? Não foi difícil saber isso daqui. Olha, tudo que nós dissemos até agora vai ser resumido aí. Um minutinho, olha só, presta atenção. Quando um verbo não se basta, ele é um verbo que precisa caminhar de um lado para o outro. Então ele é um verbo que transita. Os verbos transitam. Beleza, os verbos transitam. Este aqui é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque não tem a preposição aqui no meio. Quais são? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, sem, sob, sobre, para, per, perante, por trás. Esse aqui se conecta diretamente. Esse não se conecta direto, precisa de um complemento. Este precisa de dois complementos. Um sem preposição e outro com preposição. Lembrando que se você decorar as preposições, vai ser fácil entender. Tudo bem? E aqui também tem. Michael tem o quê? Medo. Conectou de forma direta. Não tem aqui, de forma alguma, o quê? Não tenho aqui preposição. Verbo transitivo. Por quê? Porque ele transita, ele não se basta, ele precisa caminhar de um lado para o outro. Então ele é um verbo transitivo. E se conectou com preposição ou sem? Sem. Então ele é um verbo transitivo direto. Beleza. Agora desse lado aqui, este verbo se basta. Se ele se basta, ele não precisa de complemento. Então ele é um verbo que não transita, ele é um verbo intransitivo. Beleza, pessoal?
Então, tecnicamente, com o som da igreja nos ajudando agora, né? Agora são 10 horas e é o seguinte, pessoal. Pessoal, vamos lá? Agora que teve um corte aí, né? O som parou. A nossa escola fica ao lado aqui de uma igreja super grande, então o som também é alto, né? Então por isso que a gente teve esse cortezinho aí. Agora é o seguinte, pessoal, vamos lá, entendendo, né? Eu tenho os verbos que não se bastam, então eles precisam de complemento. Eu tenho os verbos que se bastam, que não precisam de complemento. Agora, nesse contexto, eu quero que você entenda e saiba a necessidade e a importância de decorar as 18 preposições. Se você decorar, você vai ter facilidade em voz ativa, voz passiva, que são as vozes verbais, tanto passiva analítica quanto passiva sintética. Vai ter facilidade na colocação pronominal, né? Saber se é o que você utiliza, se é colocá-lo-ei ou se é colocarei ou. Sabe, aquelas coisas, não o colocarei, aquelas palavras, né? Os pronomes, né? Como que eu vou me valer dos pronomes? Tudo depende da preposição. A preposição ela te ajuda em muitos contextos, beleza? Não se preocupe com as palavras outras que eu estou dizendo aqui que não foram conceituadas ainda, né? O que importa é que você está conceitualmente aprendendo o que é uma preposição e o que é um verbo transitivo e um verbo intransitivo, beleza? Agora vamos lá no nosso contexto. Olha que coisa interessante. Nós temos os verbos transitivos diretos que se conectam de forma direta, verbos transitivos indiretos que se conectam de forma indireta. E nós temos um verbo aqui que precisou de 2 complementos. Olha que coisa interessante. Quando um verbo precisar de 2 complementos, um será preposicionado e o outro não. Um será preposicionado e o outro não. João ofereceu vinho a quem? Beleza. Enviou a carta a alguém. Quem envia algo a alguém. Quem comunica algo a alguém. Quem informa algo a alguém. Então, quando o verbo precisar de 2 complementos, um será preposicionado e o outro não. Beleza? Tranquilo. Agora, nesse contexto aqui, Maicon tem medo. Maicon tem medo. Tem medo de quê? De barata. De barata é complemento do nome ou complemento do verbo? Do nome. Então, agora aprendi. Todo complemento nominal será preposicionado. Todo complemento nominal será preposicionado. Todo verbo que precisar de 2 complementos, um será preposicionado e o outro não. Todo verbo que precisar de 2 complementos, um será preposicionado e o outro não. Beleza? Olha só, 2 frases facinhas para a gente entender o contexto. É simplesmente assim. Pensa comigo. Olha, vem cá. Se eu coloco aqui assim, João comunicou aos alunos sobre o ocorrido. Aí eu pergunto para você, será que essa frase está certa ou será que essa frase está errada? É simples. Olha, João comunicou aos alunos sobre o ocorrido. Beleza, agora outra frase. Tenho certeza que esta frase está certa. João comunicou aos alunos sobre o ocorrido. E agora? Tenho certeza que esta frase está certa. Vamos verificar. Há cerca de 1 minuto e meio, 2 atrás, você verificou que nós aprendemos que quando um verbo precisar de 2 complementos, um será preposicionado e o outro não será preposicionado. João comunicou. Quem comunica algo a alguém, não é isso? Beleza. Eu comuniquei o quê? O ocorrido. Comuniquei o ocorrido a quem? Aos alunos. Esse aos, pessoal, ele é uma preposição, porque ele é esse a aqui, ó. Ele é um a mais o artigo o, que fica igual ao. Como está no plural, fica aos. Daqui a pouco a gente vai verificar, no outro bloco, a diferença entre preposições e artigos. Um bloco bem pequenininho. Mas olha só que interessante. João comunicou o ocorrido aos alunos. Mas não tem um sobre aqui? Olha que eu entendo. Sobre. João comunicou aos alunos sobre o ocorrido. Tá errado, cara. Por quê? Porque quando um verbo precisar de 2 complementos, um será preposicionado e o outro não. Então, aqui essa preposição está equivocada. Ó. Ela não deveria estar aqui. Porque aqui é uma preposição sobre. Certo? Agora, tenho certeza que essa frase está certa. Outra coisa, por que está errado? Porque quem tem certeza de algo, né? Acabei de dizer, alguns minutos atrás, que João tinha medo, e quem tem medo de barata. Eu disse, todo complemento nominal será preposicionado. Pronto, ó. Quem tem certeza de. Tenho certeza de que essa frase está certa. Beleza, pessoal? Valeu? É isso. Essas são as diferenças e esses são os termos técnicos dentro de regência verbal. Beleza? Qualquer coisa, volta, tira dúvida e bora pra frente. Valeu!